Olá, neuroanatomistas, muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Eden Moura, sou médico neurocirurgião e professor e hoje eu vou falar de telencéfalo, logo depois da vinheta. Então, pessoal, para falar de telencéfalo, muito fácil, você tem que entender primeiro o que é o cérebro. O cérebro, como o desenho que eu sempre gosto de fazer, vocês vão cansar de me ver fazendo esse desenho, um G invertido, que você vê a superfície lateral aí do que a gente chama de cérebro. E o cérebro, ele é formado em duas... A gente divide o cérebro basicamente em duas divisões, que é o telencéfalo, que é a aula de hoje, que a gente vai falar, o telencéfalo e o diencéfalo. O diencéfalo. Vamos entender primeiro a coisa. O que seria o telencéfalo? O telencéfalo seria a casca, o córtex que a gente costuma chamar. Essa casca, esse córtex, a gente divide em sulcos e giros. Os giros, que são as estruturas girais, que são neurônios, os corpos de neurônios cerebrais, ali no córtex, e os sulcos são as linhas que separam os giros. Vou mostrar um pouquinho para vocês. O telencéfalo, então, seria essa parte superficial. A parte profunda, temos estruturas chamadas ali dentro de diencéfalo, que temos basicamente tálamo e hipotálamo, temos outras, mas as principais são essas duas. Então a gente divide o cérebro basicamente na porção mais externa, cortical, que é o telencéfalo, e nessa porção mais profunda, diencéfalo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que é telencéfalo. Então nessa parte mais superficial do cérebro, que é o telencéfalo, a gente divide para maior didática em três visões. Poxa, como assim três visões? Como é que eu posso olhar o telencéfalo? Eu posso olhar basicamente de três formas. Eu posso olhar ele de lado, que é a superfície lateral, que é o que eu estou mostrando aqui, uma superfície lateral. Eu posso olhar, igual você tem as duas metades da laranja. Eu posso olhar a metade da laranja de fora, posso olhar a metade da laranja pelo meio, pela parte de dentro. Então, a parte lateral, a parte de fora, e a parte dentro da laranja seria a superfície medial. Então, basicamente, eu vou ter as visões da superfície lateral do telencéfalo, que é você olhar o G dessa maneira aí, como a gente está olhando, ó, que a gente vai ter o que de importante? O sulco central e o sulco lateral, que a partir dele a gente começa a dividir um monte de coisa. Frontal, parietal, temporal, lobo occipital, nessa superfície lateral que a gente vê isso. A gente tem uma superfície medial, que o desenho eu vou fazer semelhante aqui só para compreensão. A gente tem uma superfície medial. Nessa superfície medial, quem manda, quem chama a atenção é o corpo caloso. O corpo caloso. O corpo caloso, que é uma estrutura ali superior aos ventrículos, não vou falar disso hoje, mas só para você entender a divisão do telencéfalo. Então a gente tem superfície lateral, superfície medial e por último a gente tem a superfície inferior. Ou seja, se eu pudesse olhar o telencéfalo por três visões, quantas visões seriam? Três. E quais visões seriam? A lateral, a medial e a inferior. A inferior seria olhar o telencéfalo. Se você pudesse aqui dos meus pés, deitado aqui no chão, olhando para o meu cérebro, você ia ver a superfície inferior do telencéfalo. Basicamente aqui nesse formato oval, você teria a superfície inferior do telencéfalo, que teria temporal de um lado, temporal do outro. Você teria aqui o polo frontal, polo temporal, polo frontal, e aqui tem órbitas e diversas estruturas. O objetivo aqui da aula de hoje é entender um pouquinho do que é o telencéfalo e como divide as superfícies dele. Nós vamos ter aulas dividindo e explicando superfície lateral, quais são os sulcos e giros que importam, superfície medial, quais são os sulcos e giros, lobos que importam, e também da superfície inferior. Então tá aí, telencéfalo em poucos minutos explicando como se divide, como eu vejo ele e o que você imagina aqui de visão no sagital, na visão de lateral, na visão medial e na visão inferior. Certinho, pessoal? Poucos minutos, mais uma vez, a gente mostrando como neuroanatomia não precisa ser tão difícil. Tamo junto, é só o começo. Se inscreve, segue nosso canal.